Olá, pessoas reais. Hoje vamos falar sobre algo que você provavelmente teme mais do que muitos dos seus maiores medos confessos: a solidão. Não a solidão superficial de estar fisicamente sozinho enquanto rola o feed infinito das redes sociais. Eu falo da verdadeira solidão. Apenas você, sua respiração e seus pensamentos. Quanto tempo você aguenta antes do desconforto surgir? 1 minuto? 5? E se eu disser que esse desconforto é a porta de entrada para a única liberdade verdadeira que você pode experimentar na vida? Você já se perguntou por que a simples ideia de ficar sozinho, em silêncio, sem estímulos externos por algumas horas, parece mais assustadora do que muitos dos seus maiores medos? Não é natural, você foi programado. A psicologia do desenvolvimento revela que esse medo é cultivado. Nossa necessidade biológica legítima de conexão foi sequestrada e transformada em uma dependência patológica doentia do olhar externo. Como se estar sozinho fosse um diagnóstico terminal, uma falha imperdoável do código social. O psicólogo Carl Jung chamaria isso de pressão coletiva, essa força invisível que nos empurra para fora de nós mesmos, em direção à conformidade social e nos transforma em reféns sorridentes de uma aglomeração que chamamos de vida social. Reféns que defendem apaixonadamente seus captores, prisioneiros que pintaram as grades de cores vibrantes e a chamam de lar. A verdade incômoda que ninguém quer ouvir é que talvez você sinta tanta dor porque defende uma imagem falsa com unhas e dentes. Na psicologia analítica, Jung chamou isso de persona, essa máscara social que polimos obsessivamente no espelho das expectativas alheias. Quantas camadas de verniz você já aplicou? Quantas partes de si mesmo silenciou? Quando vivemos tempo demais nesse teatro sem intervalo, perdemos contato com o nosso self verdadeiro. Aquela parte autêntica, selvagem e indomada fica soterrada sobre a aprovação social, sufocada por likes, comentários e interações vazias. A sociedade adora personagens bem interpretados. Pague suas contas, sorria nas fotos, compartilhe apenas o que é aceitável, mantenha o personagem coerente. Isso é devastadoramente cruel. Vivemos presos em uma matrix social não muito diferente daquela do filme. As máquinas foram substituídas por algoritmos mais sutis e eficientes, e em vez de baterias biológicas, somos fontes inesgotáveis de dados e atenção. O sistema inteiro se alimenta da nossa incapacidade crônica de ficarmos sozinhos. Como Neo, temos diante de nós duas opções: engolir a pílula azul da distração constante, essa anestesia digital que nos mantém confortavelmente entorpecidos, ou a pílula vermelha da solidão consciente, o despertar doloroso para a realidade nua e crua de quem realmente somos. A maioria escolhe a primeira sem nem perceber que está fazendo uma escolha. A ilusão perfeita é aquela que não se reconhece como ilusão. A neurociência moderna nos revela uma verdade perturbadora. Esse abismo entre o nosso interior autêntico e a fachada social que exibimos cria um estado constante de dissonância cognitiva devastadora. O nosso cérebro literalmente queima energia vital como uma usina nuclear defeituosa, tentando desesperadamente reconciliar quem somos de verdade com quem fingimos ser. É uma exaustão que transcende o cansaço comum. É um desgaste neurobiológico profundo, uma hemorragia silenciosa e constante de recursos mentais preciosos que deveriam estar sendo usados para criar, sentir, viver plenamente, não para nos manter uma performance interminável em cartaz. Imagine o que poderíamos manifestar no mundo, sentir em nossos corpos, realizar em nossas vidas se direcionássemos essa energia desperdiçada, essa potência criativa sequestrada para descobrir nossos verdadeiros talentos, cultivar conexões genuínas ou simplesmente respirar sem o peso esmagador das expectativas alheias sobre nossos ombros. Por anos, meu corpo enviava sinais que minha mente treinada não conseguia decifrar. Uma inquietação constante, um cansaço inexplicável pós interações sociais, uma sensação de estar representando sem saber qual era o roteiro. O que os psicólogos existencialistas chamariam com precisão de má fé, mas uma má fé tão profundamente incorporada que eu a confundia com a minha própria natureza. Não percebia que eu estava abrindo mão da minha liberdade porque nunca a havia de fato experimentado. Sorria em lugares onde algo em mim queria gritar, falava quando um impulso implorava por silêncio, e o mais perturbador, nem sequer reconhecia esses impulsos. Os classificava como ansiedade social ou timidez, problemas a serem corrigidos, falhas no meu sistema operacional. Todo esse esforço inconsciente e exaustivo para quê?
para manter funcionando um personagem que nem eu mesmo percebia estar interpretando, para não ser identificado como o estranho, a anomalia que o sistema não consegue catalogar. A prisão mais cruel não tem grades, tem aplausos. Você acredita ter escolhido o caminho enquanto segue obedientemente os trilhos invisíveis que instalaram na sua mente. Você já se perguntou por que absolutamente tudo na nossa cultura parece conspirar contra o silêncio? Contra a pausa, contra a solidão? Não é paranoia, é planejamento. Existem razões estruturais para sermos tão treinados a evitar o silêncio, razões que vão muito além da psicologia individual. Sua capacidade de concentração não é apenas um recurso mental, é o petróleo do século XXI, o produto mais valioso do mercado contemporâneo, disputado por corporações gigantescas em uma guerra silenciosa pelo território da sua mente. Uma pessoa que fica confortável com a própria companhia se torna um consumidor perdido nas planilhas de receita corporativa. O número a menos nas métricas de engajamento, uma falha imperdoável no fluxo constante de atenção que alimenta a máquina. Vivemos em uma sociedade onde o real foi substituído por simulações que agora checamos o Instagram para descobrir se estamos nos divertindo nas festas em que fisicamente estamos presentes. A realidade virou produto com prazo de validade cada vez menor. As redes sociais não são ferramentas de conexão, são um cassino psicológico sofisticado disfarçado de álbum de família. O sistema de recompensas variáveis, aquele mesmo que mantém jogadores compulsivos colados nas máquinas de aposta até a ruína financeira, foi reimaginado em formato digital e entregue gentilmente na palma da sua mão, embrulhado em interfaces amigáveis e notificações coloridas. Cada notificação, cada curtida, cada comentário é uma microinjeção de dopamina diretamente em seu sistema nervoso, cuidadosamente calibrada pelos melhores engenheiros comportamentais do planeta para manter você voltando obsessivamente sem jamais se sentir completamente satisfeito. Somos viciados funcionais que acreditam estar apenas se mantendo informado. O verdadeiro golpe de mestre? Nos convenceram habilmente de que essa distração constante é liberdade, é escolha, é conexão autêntica, quando na verdade somos como hamsters correndo freneticamente em rodinhas brilhantes, gerando energia para um sistema que transforma nossos momentos de vida em dados vendáveis no mercado da atenção humana. E o mais incrível, pagamos alegremente pelo privilégio de sermos a mercadoria. A princípio, o silêncio parecia sufocante e opressor. A teoria da dissonância cognitiva descreve precisamente essa sensação. Após anos condicionados a buscar estímulos constantes, nosso cérebro percebe a repentina falta deles como uma ameaça existencial. É o fenômeno que terapeutas atuais chamam de abstinência dopaminérgica. Quando nos afastamos dos estímulos digitais contínuos, nosso sistema nervoso reage violentamente, como um viciado em busca da próxima dose. É justamente nesse momento crucial que muitos retornam rapidamente à Matrix, desesperados por reconexões. Buscam o celular, ligam um serviço de streaming, marcam encontros desnecessários, qualquer distração para escapar desse desconforto inicial, desse vazio existencial. Sartre descreveu com um brilhantismo essa dinâmica. Trata-se da fuga desesperada da liberdade, do medo paralisante da responsabilidade que acompanha inevitavelmente a verdadeira autenticidade. Mas e se você insistir nesse desconforto, assim como ocorre em qualquer processo genuíno de desintoxicação? Uma transformação aconteceria. Entra em cena aquilo que neurocientistas definem como neuroplasticidade. O cérebro literalmente começa a se reorganizar, estabelecendo novas conexões e encontrando prazer e significado profundo naquele mesmo silêncio que antes parecia insuportável. A descoberta mais chocante foi perceber que a solidão não era um vazio temido, era um espaço expansivo. Na psicologia positiva, esse estado é diferenciado como solitude, um isolamento físico positivo e regenerador que abre espaço para o crescimento acelerado e autodescoberta profunda. O processo lembra o que os mestres budistas chamam há milênio de esvaziamento, a prática de criar espaço mental para que ideias possam emergir naturalmente. Aquela abertura radicalmente curiosa que só consegue florescer quando abandonamos completamente nossas ideias cristalizadas sobre nós mesmos e o mundo em que habitamos. Foi como um despertar da Matrix, como remover vendas que nem sabia que estava lá. De repente, percebi com claridade assustadora quantas camadas de condicionamento social havia internalizado e defendido como se fossem escolhas conscientes minhas. Um artigo filosófico chamaria isso com precisão cirúrgica de tecnologia do self. Os mecanismos invisíveis pelos quais internalizamos controles externos tão profundamente que os confundimos com a nossa própria vontade. O termo psicológico metanoia descreve com perfeição o que aconteceu em seguida.
uma transformação tão profunda de personalidade, uma mudança tão radical de mentalidade que altera completamente sua percepção da realidade. É como se você estivesse vendo cores pela primeira vez depois de uma vida inteira em preto e branco. A psicologia analítica descreve o processo de individualização, essa jornada heróica de integração das partes fragmentadas e dispersas do self. Descobri com espanto genuíno que ficar bem comigo mesmo não era um prêmio de consolação por estar sozinho. Era o resultado natural e inevitável de finalmente reunir cada pecinha da minha identidade. Existe na solidão o estado transcendente de flow, aquela imersão completa e quase mística em uma atividade significativa onde o tempo parece simultaneamente parar e acelerar. Esse estado de consciência elevada frequentemente acontece justamente na solidão consciente, não na distração social frenética que buscamos tão desesperadamente. As pesquisas mais recentes em neurociência apontam para algo absolutamente fascinante e contraintuitivo. O cérebro em estado de descanso ativo, tecnicamente conhecido como rede de modo padrão, é precisamente onde ocorre a maior parte do nosso processamento criativo mais profundo e a integração essencial de memória significativa. Esse sistema neural vital só funciona em sua capacidade plena quando estamos em solidão contemplativa. Quando nos permitimos finalmente experimentar a solidão sem resistência ansiosa, ocorre o que neurocientistas descrevem clinicamente como consolidação neural. A organização e fortalecimento sistemático das conexões sinápticas que formam nossas memórias mais preciosas e a nossa identidade central. É literalmente o cérebro se reconectando consigo mesmo, reparando danos e formando novos caminhos. Os níveis tóxicos de cortisol, que é o hormônio do estresse crônico, diminuem drasticamente, enquanto neurotransmissores associados ao bem-estar profundo, como serotonina e GABA, aumentam significativamente. É como se o cérebro, finalmente liberto da sobrecarga esmagadora de estímulo, pudesse respirar plenamente e reorganizar-se em um nível fundamental. A ironia mais profunda de todas é que eu passei anos fugindo desesperadamente da solidão apenas para descobrir que era o único caminho para me encontrar. Ao buscar constantemente me encaixar na multidão, eu percebi que, na verdade, era ali que perdi a minha singularidade e a minha capacidade de confrontar as questões mais profundas e existenciais que dão verdadeiro sentido à vida. Bem, se essas palavras tocaram alguma ferida profunda em você, respire conscientemente e saiba que essa dor é completamente normal. Até necessário, eu diria. A sociedade te programou sistematicamente para temer a solidão. Aquela forma profundamente sutil de dominação psicológica que faz com que internalizemos valores que servem ao sistema. Da próxima vez que estiver sozinho, resista ao impulso automático de correr para um celular ou para qualquer forma de anestesia. Pratique o que os psicólogos de mindfulness chamam de tolerância ao desconforto, a capacidade vital de permanecer presente com sensações difíceis sem tentar escapar desesperadamente delas. É inicialmente aterrorizante? Claro que é. Mas não existe nada mais libertador. Escolher a solidão é recusar-se a ser mais um ponto passivo na rede global de consumo e distração perpétua. É decidir ver além das ilustrações coletivas, mesmo quando isso implica enfrentar verdades profundamente desconfortáveis sobre nós mesmos e sobre a sociedade em que vivemos. Querida solidão, hoje sou eu quem te procura. Trate-se de aceitar radicalmente nossa própria finitude e limitação, o que paradoxalmente nos liberta para uma vida plena. E você que chegou até aqui nessa reflexão perturbadora, está pronto para marcar o seu próprio encontro com a solidão verdadeira? Existe em cada um de nós uma força adormecida que só desperta quando ousamos encarar nosso próprio reflexo sem filtro ou performance. Se esse conteúdo tocou em alguma ferida que você nem sabia que tinha, significa que estamos no caminho certo. A Matrix Social não quer que você descubra essa verdade. Ative o sininho das notificações para não perder nossos próximos questionamentos sobre a realidade que você pensa que escolheu viver. E lembre-se, a solidão que tanto tememos pode ser a única porta para nossa verdadeira liberdade. Até o próximo despertar.